Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma programação de palestras abertas, né, do nosso MINTER, do mestrado interinstitucional entre a UNB e a UFCG, né, um mestrado em arquitetura. E, primeiramente, me apresentando, meu nome é Elton Pedrosa, eu sou estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG e pesquisador do Grupal. E estou aqui com a missão, né, de representar a professora Auxília Afonso, que infelizmente não pôde estar presente aqui conosco porque ela está participando da abertura do ICOMOS em Belo Horizonte. Então, infelizmente, ela não pôde estar presente, ocorreu um imprevistozinho agora, e eu estou aqui para dar as boas-vindas, né, a todos vocês e apresentar o professor Iranilson, né? Primeiramente, boa noite, professor Iranilson. Eu vou aproveitar um pouquinho aqui do tempo para ler o seu currículo, certo? E logo em seguida o senhor fica à vontade para poder dar início à palestra. E ao final, como nós combinamos, né, nós teremos 30 minutinhos para perguntas e discussões, tá joia? Então, sem mais delongas, vou ler aqui o currículo do professor Iranilson. Ele possui graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em História também pela UFPE. Ele possui pós-doutorado em História de Ciências e da Saúde na Casa de Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e pós-doutorado em História na PUC, em São Paulo. Atualmente, ele é bolsista de produtividade do CNPq e membro do Conselho Editorial de Revistas Científicas. É professor titular da Universidade Federal de Campina Grande, né, no PPGH, e na graduação em História. Professor visitante na Universidade de Sevilha, parecerista do ADHOC, do CNPq, da CAPES e da FUNCAP, e coordena o grupo de pesquisa História das Práticas e Saberes Médicos, validado pelo CNPq. Ele faz parte do quadro de avaliadores institucionais e do curso de bases do INEP, do MEC. Integra também a Comissão Técnico-Pedagógica de Ciências Humanas e suas Tecnologias do INEP e a Comissão de Assessoramento Técnico para a realização dos exames da Educação Superior do INEP. Ele também é membro da Comissão de Assessoramento Técnico-Pedagógico de Ciências Humanas e suas Tecnologias do Exame Nacional de Ensino Médio, o ENEM, e integrou a Comissão Especial de Licenciaturas do INEP e do MEC. Faz parte da Rede Internacional de Pesquisa em História e Culturas no Mundo Contemporâneo e é autor de diversos livros didáticos e literários na área de História. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Pode ficar à vontade para iniciar a sua palestra, tá joia? Tá, boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar participando desse momento, dessa turma de Inter, com a UNB. Tem uma parte também aqui acho que 4 alunos que são da UFPE, do programa de pós-graduação em História, que eu faço parte, que estão fazendo uma disciplina lá, juntamente com alguns alunos também da UFCG, do mestrado de História. Quero agradecer o convite de Caqui, do Grupal. Acho que é a quarta ou a quinta atividade que a gente está fazendo juntos. Já participei de outros momentos, e, assim, é uma alegria. Gosto muito do trabalho do Grupal, dos trabalhos desenvolvidos por Auxília. Ela tem dado uma contribuição muito grande, não somente na UFCG, mas no nosso programa também do PPGH, e agora com essa parceria tão importante com a Universidade de Brasília, levando para Campina Grande, ou trazendo para... É porque eu estou em Brasília agora, viu? Por isso que eu levando para Campina Grande, ou trazendo para Campina Grande essa discussão. Ana, você levantou a mão? Isso, professor, desculpa lhe interromper, só para apresentar também a nossa outra professora da disciplina, também faz parte da grade dos professores que estão participando do MINTER, a professora Tassiana, que acabou de entrar aqui na chamada, então só para formalizar também a apresentação dela junto ao senhor.
Tá, muito obrigado, Ana. Boa noite, Professora. Tassiana. Boa noite, professor Iranilson. Desculpe o atraso, eu estava na UFCG. Não, nem se preocupe. Mas seja bem-vindo, né? Sou professora Tassiana, sou da Engenharia de Produção, arquiteta urbanista de formação, mestrado e doutorado na área de climatologia urbana e sou uma das professoras, né, da UFCG, porque na verdade sou eu, professora Caqui e também professora Aline, de Certo. Engenharia Civil, né, que nós três somos a comissão da UFCG e faz parte, né, do convênio do meeting com a UNP. Professora, pela presença também, seja bem-vinda. Muito obrigada. Tassiana, muito obrigado. Como eu estava falando, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma atividade que a gente desenvolve conjuntamente. Você pode passar, viu? Próximo slide. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da escrita, né, num trabalho, principalmente em nível de mestrado e doutorado, mas não somente, né? A escrita na própria academia, porque estar na academia envolve uma série de ferramentas, né? Não somente a pesquisa, não somente a organização das fontes, a organização das ideias, selecionar determinados autores que vão compor o pressuposto teórico-metodológico do nosso trabalho, mas a parte talvez mais delicada, mais difícil, a parte que muitas vezes rouba nosso sono, não só o sono do orientando, mas também do orientador, que muitas vezes traz determinadas angústias, é a parte da escrita, porque geralmente nós somos avaliados, principalmente nos programas acadêmicos, por meio da escrita, e também nos profissionais, né? Nos profissionais nós temos um produto, mas também temos a dissertação. Então, a escrita muitas vezes, a escrita da dissertação é cercada por tantas angústias, tantos percalços, tantas dúvidas, e eu gostaria de refletir com vocês, nesse tempinho que nós temos, sobre a importância da escrita, né? Porque a escrita é muito mais do que comunicar os resultados de uma pesquisa. É comunicar um pensamento com começo, meio e fim, concatenar um capítulo a outros capítulos, para que a nossa dissertação ou tese tenha toda uma sintonia. Os nossos capítulos não podem ser, digamos, blocos separados, mas devem se comunicar, assim também como internamente um parágrafo deve se comunicar com o outro. Então, além de juntar palavras, parágrafos, frases, nós vamos comunicar um pensamento que não é para uma banca. A banca talvez seja a nossa primeira leitora, né, juntamente com o orientador e os membros da banca, talvez constitua os nossos primeiros interlocutores. Mas nós escrevemos para alguém anônimo, que pode estar na UFCG, mas pode estar em qualquer um outro lugar, né? Principalmente agora, com os repositórios, agora não, já faz tempo, né? Com os repositórios, com a plataforma Sucupira, que pega os nossos trabalhos e coloca em domínio público, então aumenta mais ainda a nossa necessidade de comunicar um pensamento com clareza, né, com bons argumentos, que a teoria não seja apenas uma forma, digamos, de um jargão, mas eu vou falar isso depois, mas que a teoria sirva para nos conduzir, né, essa teoria e essa metodologia nos conduzir no percurso da construção das ideias. Então, eu começo essa nossa conversa lembrando que muitos de nós fomos formados numa tradição de escrita acadêmica excessivamente formal, pesada, distante, né? Eu sou prova disso. Eu fiz a minha graduação, terminei ali nos meados da década de 90, terminei o mestrado ainda no final dos anos da década de 90, e a minha tradição, principalmente na graduação,
era dessa tradição de uma escrita acadêmica muito pesada, né? Que tinha uma distância muito grande entre a academia e os leitores que estão fora dela. Eu comecei a quebrar isso já no PPGH da UFPE, quando o meu próprio orientador me mostrou que existem outras formas de comunicar, com leveza, com sensibilidade, e, ao mesmo tempo, com rigor. Então, acreditamos que rigor científico, rigor acadêmico, é, não é sinônimo de, aliás, é sinônimo de uma rigidez estilística, ou seja, a forma que eu apresento, que eu desenho as minhas ideias, porque escrever é desenhar ideias, né? É rabiscar em papel, no computador, em qualquer plataforma, como é que eu quero que o outro leia aquilo que eu estou desenhando, aquilo que eu estou escrevendo. Então, cada vez mais, pesquisadores reconhecem que a escrita também é um gesto de criação. Quando eu estou escrevendo, mesmo me baseando em meus professores, em meus orientadores, em autores que eu estou pesquisando, mas com eles, ou por meio deles, eu estou criando também. Eu estou criando uma forma de pensar e de se posicionar no mundo, tá? Seja um historiador, um arquiteto, um engenheiro de produção, todos nós vamos criando, e é isso que dá a singularidade na nossa escrita, né? O que é que dá a singularidade? É a minha assinatura, é como é que eu estou criando essa forma de comunicar. Então, né, nosso desafio, seja numa graduação, no mestrado, no doutorado, ou para nós também, que mesmo já tendo passado por todas essas etapas, nós continuamos escrevendo, nosso maior desafio é equilibrar clareza, rigor acadêmico e também sensibilidade, ou seja, fazer da escrita acadêmica uma arte de comunicar ideias, né? Não apenas de preencher normas, de obedecer a determinados regulamentos. Tudo isso é importante. A ABNT é importante, faz parte da estilística. A revisão linguística é super importante, faz parte da estilística, mas tudo isso precisa desse trabalho, desse gesto criador que eu e você precisamos na hora de escrever um capítulo. Pode passar para o próximo slide. Então, como é que eu vou desenvolver uma escrita criativa na academia? A escrita criativa na academia não é uma licença poética nem fuga das regras da ciência, né? Ou das regras científicas. É a capacidade de usar recursos narrativos e expressivos para tornar a comunicação científica mais clara, mais envolvente, mais significativa. Nesses anos de orientação acadêmica, eu já tive diversos orientandos que conseguiram romper com aquele peso de comunicar e escreveram monografias ou TCCs, dissertações e teses muito bonitas, né? Onde a velocidade, a fluidez na escrita, há uma poesia, mesmo tratando de temas como patrimônio histórico, como concepções de morte numa determinada sociedade. Então, mesmo o tema parecendo tão árido, mas eles conseguem usar determinados recursos narrativos para expressar o que eles querem comunicar, e isso de uma forma envolvente, tá? Tem uma historiadora que eu passei essa referência para a Auxília, para que ela passasse para vocês, é a Rosa Maria Bueno Fischer, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela tem um texto, que foi o que eu sugeri para esta aula, que é sobre a chamada escrita assinada, né? A arte de assinar o que se lê. Ou seja, para Rosa Maria Bueno Fischer, um texto em que o pesquisador assume sua voz, seu olhar e suas leituras constitui uma escrita assinada. Porque eu posso me basear, por exemplo, em François Chouet, em Richard Sennett, em Roger Chartier, que são teóricos, usá-los, fazer citações deles, mas ter a minha
a minha marca, o meu olhar, que vai, digamos, costurando a fonte de pesquisa com essa bibliografia que eu estou consultando, com a teoria, e eu vou escrevendo, mas a partir dos meus posicionamentos, tá? Isso não significa dizer que eu tenho que o tempo todo estar apresentando a minha visão, não é isso, mas é apresentando a minha forma de escrever. Não é escrever como se o texto fosse neutro, tá? Nenhum texto é neutro, embora durante muito tempo a própria história, a sociologia, a arquitetura nos informava que o texto é neutro. O texto não pode ser neutro porque ele nasce de um sujeito, ele nasce das nossas emoções, das nossas escolhas. Só o fato de eu escolher um objeto de pesquisa já, digamos, já rompe com essa neutralidade, porque eu escolhi, eu olhei, eu me apaixonei por esse objeto de pesquisa. Eu me envolvi, digamos assim, na eu fui seduzido por esse objeto de pesquisa e acabei trazendo ele para dentro de mim. Então, ele está dentro de mim, o objeto de pesquisa, né? Então, eu vou escrevendo, é, e eu sei que o texto não possui nenhuma neutralidade, porque eu escrevo com minhas sensações. Quando eu estou triste, o texto fica mais pesado. Quando eu estou empolgado, o texto flui com mais leveza, com mais naturalidade. Então, nós precisamos compreender que toda escrita é uma forma de se implicar, ou seja, de mergulhar no conhecimento. Eu mergulho no conhecimento e ali tem uma simbiose entre aquele que escreve, tá? Que somos nós, aquele que escreve e aquele que é lido, que é pesquisado, que é o autor, é a fonte. Então, escrever academicamente manter, digamos, a objetividade, porque nós estamos trabalhando com um objeto, mas sem apagar o sujeito, sem você se apagar, tá? Porque tem gente que a dissertação toda é de acordo com fulano, de acordo com Beltrano, de acordo com Cicrano. Isso é um recurso interessante, mas ele não deve dominar o texto, tá? É um recurso linguístico, é um recurso para usar outros autores, mas cadê o sujeito? O sujeito que pensa, o sujeito que fala, o sujeito que lê, que pega uma fonte e vai analisar como ela foi produzida, quem a produziu, quais foram as condições de produção daquela fonte, né? Quais as intencionalidades do discurso que está naquela fonte. Então, quando eu penso a fonte, eu já estou me envolvendo com o meu objeto, né? Você usa a linguagem precisa, mas também a linguagem sensível, né? Cria textos com ritmo, com começo, meio e fim, com velocidade, com estrutura, e, ao mesmo tempo, você cria argumento que conduz o leitor a se envolver com aquilo que você está escrevendo. Pode passar para o próximo slide, né? Então, eu trouxe alguns autores que trabalham com escrita acadêmica e escrita criativa. Anne-Marie Chartier, talvez vocês conheçam muito o esposo dela, né? O companheiro dela, que é Roger Chartier. É trabalhado em algumas áreas de arquitetura, mas é muito trabalhado na história, na sociologia, na educação. E Anne-Marie, ela trabalha a leitura e a escrita como processos de formação, tá? Essa obra dela ensina que escrever bem é compreender a lógica da leitura, ou seja, em seus textos, o rigor se combina à observação sensível da cultura escrita, algo que todo pesquisador precisa aprender, tá? Por exemplo, se você está analisando uma arquitetura popular, uma casa de taipa,
objetos da cultura material muito mais ligados para a cultura popular, ali existe uma condição de escrita daquele texto, né? Isso se você tomar a casa como uma escrita, a cocheira como uma escrita, a praça também como uma escrita, como um texto que está comunicando algo. Então, a Anne Marie diz, olha, leitura e escrita são processos de formação. Eu aprendo a ler e eu também aprendo a escrever. E aprender a ler para Anne Marie, para Chartier, não é só você decodificar as palavras, é você compreender como foi montada aquela escrita, tá? Como foi montado aquele texto. Então, leitura e escrita estão, digamos, irmanados. Então, se você quer escrever bem, você precisa ler bem. Precisa não somente decodificar, mas problematizar, se tornar um com o autor, tá certo? Porque no processo de leitura, você também é autor. Você interroga, você reescreve o texto. Então, é uma outra lógica da leitura bastante interessante para a gente entender como nós podemos romper com um determinado peso acadêmico de que escrever é um suplício e começar a ver a escrita também como um processo de formação desde a graduação. Acredito que já é o próximo texto, que é o próximo slide, que é o texto da Rosa Maria Bueno Fischer, escrita acadêmica, a arte de assinar o que se lê. Rosa Maria, ela defende a escrita como assinatura, ou seja, como uma pegada, tá? Quando alguém lê um texto de Alcília, de Tassiana, acabam identificando determinadas marcas textuais dessas autoras nos seus textos. Então, Bueno Fischer nos lembra que o texto científico é também um ato de autoria e subjetivação. Ou seja, a minha subjetividade vai estar presente ali. Se eu sou religioso, a minha escrita tem um formato, porque eu não vou transgredir, digamos, mesmo falando de um objeto religioso, mesmo analisando, eu não vou transgredir, digamos, a minha fé. Se eu tiver uma determinada concepção de mundo, essa concepção clara, um pouco clara ou muito clara, também estará presente ali. Porque ao escrever, o pesquisador vai se construindo, vai se reelaborando, vai se tecendo, né? Ele vai construindo redes de significados também para ele. Então, por exemplo, eu tenho um livro infanto-juvenil chamado José Lins do Rego em Quadrinhos, que é para crianças e adolescentes, né? Foi aprovado pelo PNLD Literário. Então, quando eu estava escrevendo aquele livro, eu também me tornei criança para viver determinadas emoções que José Lins do Rego, lá nos anos 10, nos anos 20, quando era criança, viveu, né? Nos anos, até os anos 10, né? Porque nos anos 20 ele já tinha 20 anos. Então, nós vamos nos construindo, a gente se emociona quando escreve, a gente chora, a gente ri, a gente vibra também. Então, para quem está no mestrado, isso é fundamental, ou no doutorado, aprender que a dissertação ou a tese não é um relatório. Eu não estou fazendo apenas um relatório de pesquisa, tá? Eu posso até fazer esse relatório para qualificação, né? Mas na defesa final, eu estou, eu estou eu tenho que estar munido de argumentos, porque o relatório é muito descritivo. Eu fiz isso, fiz aquilo, vou fazer aquilo, e a dissertação, ela é problematizadora, é questionadora, né? Eu vou ver coisas que outras pessoas não viram, eu vou avançar em determinados conteúdos. Então, a dissertação é uma forma de pensar e de se apresentar à comunidade científica. Olá, esta é a minha dissertação, e ela traz essa contribuição, ela levanta essa problemática, tá? Ela traz esses autores, eu quero contribuir com o meu, com o estado da arte, né? Com o meu campo de conhecimento, com tais e tais
afirmações, eu quero trazer essa contribuição para o meu campo científico. Então, veja como você vai se construindo como pesquisador. Lá na graduação, a gente ainda está, digamos, gaguejando a linguagem da escrita. E eu estou dizendo isso comigo também, porque na minha graduação, minha monografia, meu TCC, meu Deus do céu, hoje eu olho, eu acho que eu nem olho mais para ele, né? Porque eu não me reconheço mais naquela forma de escrever, mas foi um momento super importante para eu pensar a escrita. Aí no mestrado, eu já vou me pensar não só como um escritor, mas também como um pesquisador. Aí o slide seguinte mostra uma autora que eu gosto muito, eu trouxe. Não é que ela vai nos ensinar a escrever, não é isso. Ela vai falar da escuta, que é Clea Bose, é uma autora que escreveu Memória e Sociedade, Lembrança de Velhos, e nesse livro ela une a escuta ética e a análise sociológica. Por que escuta ética? Porque ela trabalha com memória, ela trabalha com entrevistas, e muitos de vocês podem trabalhar com entrevistas, né? Eu lembro que eu participei, eu não sei se Tassiana estava, na banca, eu não sei se foi de Marjorie, foi de alguém de arquitetura que trabalhou com a rede ferroviária de Campina Grande, com as estações, e tinha documentário, tinha entrevista. Então, Marjorie precisou escutar, e ela escutou eticamente. Os ex, os trabalhadores daquela rede ferroviária, e depois, mesmo ela trabalhando com arquitetura e com história, ela consegue fazer uma análise também sociológica, social, né? Ela consegue ouvir com ética aquelas entrevistas. Então, a escrita é um exemplo de como o rigor pode dialogar com a ternura, porque Clea Bose, ela olhava com ternura para cada um daqueles entrevistados, assim como vocês também, né? Com ternura, com a humanidade, com compaixão, né? Com sensibilidade. Quando a gente tira a sensibilidade da escrita, a gente escreve textos frios, textos que vão cumprir apenas um valor, digamos, uma função muito mais acadêmica. Mas não é um texto que toca leitores que não estão na academia. O livro de Clea Bose não é só lido pelo pessoal da universidade, é lido por memorialistas, por pessoas que conseguem que querem saber mais a história da velhice, dos idosos de São Paulo num determinado período, tá? Então, em pesquisas qualitativas, eu acredito que a maioria das nossas pesquisas é qualitativa, Clea Bose nos chama a atenção de que a voz do outro merece uma forma, merece um ritmo e merece um cuidado, merece, digamos, um carinho, né? Afinal, é uma fonte histórica, é uma fonte da arquitetura, e é, ela emprestou a sua voz para nos ajudar. No slide 7, eu trouxe também uma autora que talvez, para a maioria de vocês, não seja, digamos, tão importante do ponto de vista da escrita, mas é importante do ponto de vista sociológico também, que é Conceição Evaristo. Ela traz o conceito de escrevivência, né? E nesse conceito, Conceição Evaristo amplia o lugar da experiência na escrita, tá? Você, mestrando, doutorando, aluno de graduação, tem, digamos, um lugar enquanto um pesquisador no ato da escrita. Escrever é também mergulhar-se, né? É inscrever-se, é narrar o mundo a partir da nossa própria história. Por isso que eu disse, não, eu preciso mostrar para eles, mesmo que a maioria não vá utilizar esse conceito de escrevivência, porque ele serve para a nossa vida, tá? Não é só para esse momento que eu estou escrevendo um texto com finalidades acadêmicas, mas é um conceito que eu posso trazer para a minha própria vida.
porque eu vou narrar o mundo a partir de minhas próprias experiências, da minha própria história. Na academia, isso significa legitimar a escrita que nasce da vivência, do cotidiano, das nossas identidades, sejam elas urbanas, religiosas, familiares, nossas vivências da juventude, dos grupos pelos quais nós passamos, tá? Então, nós não temos apenas uma identidade fixa, nós temos identidades que se movem, que se curvam também, identidades que se afinam com alguns e com outros não. Isso é super normal, tá? Também uma escrita que nasce da nossa memória e da nossa luta, a própria luta da existência, a luta de estar numa academia, numa universidade pública e gratuita, num curso que tantos gostariam de estar, né? Num mestrado, que vocês não pagam nada. Então, isso é uma luta. Você lutou para estar aqui, tá? E não precisa ficar, digamos, se culpando por isso. Você lutou. Então, isso é uma escrevivência, né? É uma escrita que nasce do nosso cotidiano. Cotidiano, às vezes pobre, às vezes classe média, às vezes rico, mas é um cotidiano de lutas e de tantas memórias. A outra autora é Maria Esther Maciel, que ela transita entre crítica, ensaio e poesia. Tá? Sua escrita revela que pensar é também experimentar a linguagem. Né? Quando eu estou pensando, eu vou agora escrever. Porque só pensar, é, ajuda muito a nós mesmos. Mas o que vai ajudar o outro é a nossa escrita e a nossa fala. Tá? Então, pensar é experimentar a linguagem. Esther Maciel nos ensina que o texto acadêmico pode ser um espaço de invenção formal. Invenção não é no sentido de mentira, não. É no sentido do que Michel de Certeau fala, de inventar enquanto engenharia, tá? Porque a própria palavra invenção nasce da engenharia, tá? Então, é uma engenhosidade formal, onde pensamento e linguagem se iluminam mutuamente. Tá? Então, são alguns autores que eu considero fundamentais para a gente pensar a humanidade também no ato da escrita, a sensibilidade no ato da escrita. E assim os textos vão fluindo com muito mais, com muito menos dores, porque, de certa forma, uma dissertação ou uma tese é um parto, tá? É um parto com dores, mas um parto possível. E o seu filho, com certeza, ou filha, né, vai ser muito bonito, tá? Eu acredito que agora nós temos o slide 8, que eu coloquei, acho que é isso mesmo, alguns equívocos comuns em teses e dissertações, tá? Isso mesmo. Alguns equívocos que a gente pode trabalhar. Então, há padrões de escrita que enfraquecem nossos textos. Por exemplo, o uso excessivo de jargões. O que é um jargão? Eu acho, muitas vezes, um conceito bacana para o meu texto, mas, ao invés de eu transformar aquele conceito no modo de operacionalizar e de fazer a leitura da fonte, eu acabo transformando esse autor numa etiqueta. E o tempo todo, segundo Foucault, segundo Chouet, segundo Sennett, segundo Chartier, segundo fulano de tal, tá? Então, parece que tudo que tem poder é sinônimo de Michel Foucault. Tudo que tem classe ou luta de classe é sinônimo de Karl Marx. Tudo que tem cotidiano é sinônimo de Michel de Certeau. Então, isso pesa, isso enfraquece nossos textos. Você dominar, digamos, um pressuposto teórico-metodológico, você entendê-lo, não significa que toda página da sua dissertação ou tese precisa desses conceitos. Você vai operacionalizando ele na medida que for necessário, tá? Que for
que o texto pedir, que a fonte pedir. Outra coisa que enfraquece muito, falta de coesão, longos parágrafos. Aí dá vontade do leitor ir tomar um cafezinho, de ir ao banheiro, de assistir Três Graças, de assistir a novela das 6, das 7, e não voltar para o texto. Porque longos parágrafos cansam a leitura, tá? Então, vamos ter um equilíbrio, nem longos e nem tão curtos, porque parágrafos de 2, 3 linhas mostram que você não conseguiu desenvolver aquele raciocínio. Citações acumuladas, né? Tem texto que a gente pega, aí tem uma citação, aí diz, e ainda, segundo o autor, aí tem outra citação. Gente, citação acumulada também pesa o texto, tá? Vá tentando dialogar com essas ideias, tá? De modo que as citações apareçam, mas não sejam citações para, digamos, para encher linguiça, mas que sejam citações cabíveis, que caiba naquele parágrafo, com aquelas ideias que você está a apresentar. Não precisa forçar a barra, tá? No nosso programa, o mínimo de uma dissertação são 90 páginas. Aí alguns alunos, meu Deus, eu tenho que ter 90 páginas. Gente, mas isso não é digamos, é uma média, 90 páginas. Se você tem 86 páginas, 85, você não vai ser reprovado com isso. Então, não precisa citar, só para ter 90 páginas. Vamos fazer citações com inteligência, com maturidade, quando couber, tá? Dialogue com elas, não deixe a citação falar por si, tá? Mas você precisa interagir. E outra coisa que também cansa, enfraquece o texto, são as ideias sem encadeamento. Eu escrevo uma coisa sobre, digamos, sobre a Praça Alfredo Dantas. O parágrafo seguinte já é sobre o Açude Velho. O parágrafo posterior já é sobre o bairro da Prata. Então, as ideias não têm, digamos, encadeamento, não tem esse diálogo interno entre os capítulos e entre cada item que você está desenvolvendo. Então, quando estiver finalizando o parágrafo, você pensa no seguinte, depois você lê, antes de mandar para o seu orientador ou orientadora, se está com encadeamento, se o texto está corrigido. Tem gente que faz assim uma salada de ABNT, tá? Não é nem de ABNT, de citação, coloca autor data, ainda coloca nota de linha de rodapé. As notas de rodapé, quando o sistema de citação for autor data, as notas de rodapé são explicativas, tá? Os livros, os artigos, as referências vão aparecer lá no final, nas referências bibliográficas. Outra coisa, repetição e circularidade. Parece que o texto fica girando em círculos, reafirmando o que já disse, né? Eu peguei um artigo de uma revista para dar um parecer, eu li 3 páginas, na quarta já voltou aquela circularidade de informação. Parece que o texto não anda, ele fica dando voltas, né? Então, mostra, de certa forma, a sua dificuldade em desenvolver o raciocínio sobre o objeto de pesquisa. E a ausência de voz autoral, a sua voz, o pesquisador some, a gente não vê mais ele na dissertação, na tese, ele está em algum lugar que a gente não encontra, as palavras sempre vêm de fora, segundo fulano, Beltrano e Cicrano, como eu falei anteriormente, e o pesquisador, que é o principal ator, a principal figura da dissertação ou tese, some. Então, isso enfraquece o texto. Então, o desafio é fazer o texto respirar, tá? Deixar que o pensamento se mova e que a voz do autor apareça. Rosa Maria Buenfisch, só fazendo mais uma interlocução com ela diz que o texto precisa ser uma leitura assinada.
Escrever é um ato de constituição do sujeito, é você se constituindo, tá? No slide 10, a escrita como experiência e transformação, o que é que eu vou destacar? Que toda escrita acadêmica é uma experiência de transformação. As leituras nos mudam, as revisões nos amadurecem também. Quando eu reviso o meu próprio texto, eu aprendo comigo mesmo, aprendo a revisar a minha falta de organização, aí eu organizo, tá? As repetições, aí eu tiro as repetições, tá? Porque repetição acontece com todos nós. Eu fui para uma banca de professor titular na UFRN sexta-feira passada. Aí eu fiz o parecer, tá? Aí quando eu fui ler o parecer que eu escrevi, eu vi, assim, algumas repetições. A palavra teatro, por exemplo, tinha mais de 5 vezes no texto, num texto de 7 páginas, né, de 8 páginas. Eu disse, não, tem alguma coisa errada, porque senão eu ia transformar tudo em teatro, porque o professor trabalha com dramaturgia também, tá? E trabalha com cena, é diretor de teatro, enfim, aí eu quis fazer essa brincadeira com ele, entre o professor da academia e aquele que está também nos palcos. Mas era tanto palco no meu próprio texto que eu disse, pronto, tá? Então, eu retirei os excessos de palco, os excessos de teatro, justamente para que a leitura, ela avance, tá? Então, as leituras vão nos mudando, vão nos fazendo amadurecer. Ao escrever, você se vê diante de suas próprias dúvidas, né? E é nesse enfrentamento que o conhecimento vai acontecendo, o saber vai se formando, você vai tendo muito mais ideias. Por isso que quando você chega lá no doutorado, você, digamos, pelo menos teoricamente, deve estar mais maduro na escrita, maduro na leitura, mas não é a aprovação no doutorado que faz isso. São as leituras que você fez no mestrado e na graduação, porque as leituras nos marcam, tá? Elas nos transformam. Então, correr riscos, questionar certezas e ousar formular um outro modo de escrever, isso é parte do processo. A escrita acadêmica não é uma tarefa burocrática, apenas, né? Ela é burocrática porque tem prazos, são 24 meses, tá? Eu tenho que qualificar, tudo isso é burocracia. Mas a escrita acadêmica é mais do que isso, é um exercício de pensar com o corpo inteiro, com a sua voz, com as suas pulsações, até com as nossas fragilidades. É um exercício de pensar com o corpo inteiro, então envolve as minhas fragilidades. No slide 11, o que é que eu trouxe? Algumas estratégias para melhorar a clareza e a fluidez. Então, eu já falei de que é evitar jargões desnecessários, usar termos acessíveis, explicar os conceitos complexos com paciência. Então, teste seu texto com alguém de outra área. Se você é da arquitetura, peça para alguém, digamos, da história, para ver se ele compreende. Se ela compreender, o leitor especializado, tá, ainda entenderá melhor, tá? Construa coesão e fluidez. Use conectores com propósito, né? Ou seja, faça cada parágrafo avançar a argumentação. Revise perguntando: o que este trecho acrescenta? Se não acrescentar nada, retire, tá? Mas se ele acrescenta, que coisa boa. É porque você conseguiu avançar na sua argumentação. Use citações com criatividade. Não basta citar, é preciso dialogar. O autor que você está citando, a fonte, ele não, coitado dele se ele ficar mudo lá, né? Se ele ficar lá solitário, né? Sem conversar com você, enjaulado, cabisbaixo, traga ele para junto de você. Então, cada citação deve entrar no texto como uma conversa, não como uma decoração, ou seja, de design, né? Ai, que coisa linda que Michel
dissertou, escreveu aqui. Vou colocar na minha banca, porque na minha dissertação, porque a minha banca vai ficar assim super feliz porque eu coloquei essa citação. Engano seu. Se essa citação estiver solitária lá, se você não conversou com ela, é um mero objeto de decoração digamos, fora do restante, digamos assim. É, é uma bola fora. Desenvolva uma voz autoral. Assuma o seu olhar, seu modo de organizar as ideias. Escreva com autenticidade, né? A clareza também é uma forma de elegância. Eu mostro a minha elegância por meio da minha autenticidade, tá? Quando nós estamos escrevendo. No slide 14, já estou terminando, viu? Algumas ideias assim que eu trouxe, práticas e exercícios de escrita criativa. Por exemplo, a escrita livre. Escreva por 10 minutos sem parar, sem uma autocensura, viu? Não precisa se censurar. Depois você vai reler e vai sublinhar as ideias fortes, tá? Depois vai recontar conceitos, explicar um conceito teórico como se fosse uma história, para testar a compreensão. Eu gosto muito de fazer isso, por exemplo, com o conceito de patrimônio, tá? O que é um patrimônio? Porque o conceito de patrimônio, ele é muito plural. Então, isso eu fazia quando trabalhava com História do Brasil 3. Alguém fala do patrimônio imaterial, aí fala de uma festa, fala de uma feira. Outro fala da cultura material, da tangível, que você pega. Outro já vai falar do patrimônio da moda. Então, é uma aula muito, muito rica. Você vai explicar, teoricamente, aquele conceito como se fosse uma história, tá? Aí faz a revisão criativa, reescrever um parágrafo acadêmico denso, em linguagem mais natural e clara, ou seja, um autor que você acha muito difícil. Aí você diz, eu vou tentar dar, digamos, sentido a esse parágrafo. Aí você pega aquele parágrafo tão difícil e você vai reescrever numa linguagem mais fluida, mais sensível, e vai, claro, alternar escrita e leitura. Intercale momentos de leitura inspiradora com a produção do seu texto. Isso mantém a voz viva e reflexiva. E a leitura inspiradora, ela vem de vários lugares. Ela pode vir de um teórico, ela pode vir de um livro sobre o tema, e pode vir também da literatura, tá? Dessa literatura. É, é, a literatura, de uma forma geral, tá? Eu não estou falando da literatura científica, da não científica. Pode vir de um romancista. Então, essa leitura inspiradora nos ajuda a produzir o nosso texto, nos leva também para outros lugares. Então, tantos autores que você poderia ler quando estiver cansado, então, ler Machado de Assis, ler, quem mais? Jorge Amado, você pode ler Itamar Vieira, tá? Itamar Vieira Júnior, e tantos que você vai terminar aquela leitura muito mais leve, muito mais reflexivo, e isso vai te ajudar no percurso da escrita. E concluindo, eu queria mostrar que a escrita acadêmica, ela não precisa ser engessada, tá? Ela pode ser clara, rigorosa e viva ao mesmo tempo. Escrever bem é comunicar ideias com precisão, tá? Mas também com humanidade. Você, digamos, você presente. Praticar a escrita como um gesto consciente, criativo e autoral é um passo fundamental para amadurecer como pesquisador e para transformar o conhecimento em algo que realmente comunica, que toca e que transforma. Porque senão a nossa escrita, as nossas teses e dissertações ficarão engavetadas, tá? E você não quer isso, seu orientador não quer isso, mas quando você escreve diferentemente, com esses elementos que nós trabalhamos aqui, a sua escrita vai tocar
por meio da leitura e vai transformar aquela pessoa que leu a sua dissertação. Então, escrever é dar forma ao nosso pensamento, tá? E toda forma é também uma ética do pensar, uma ética do escrever e uma ética do comunicar, tá? Então, eu terminei exatamente às 20 horas, para que pudesse deixar um tempinho para vocês perguntarem, tá? Eu posso ficar com vocês até umas 8h30. Excelente, professor. Muito obrigado pela palestra. A gente agradece demais. E vamos lá, né, para o momento de perguntas, discussão. Mas, mais uma vez, muito obrigado. A professora Kaki até mandou mensagem agora, pedindo desculpas mais uma vez por não estar presente e agradecendo pela disponibilidade do professor. E, mais uma vez, né, parabéns pela palestra. Eu tenho certeza que esses ensinamentos vão nos acompanhar aí pelas próximas vezes que a gente for sentar para escrever um artigo, as nossas dissertações, porque foram conceitos, assim, autores que o senhor trouxe, né, como Ecléa Bose, enfim, a ideia de assinar o que se lê, né, da escrevivência, eu gostei bastante. E, professor, eu acho que para dar início, acho que a professora Tassiana também pode. Não, eu só queria aqui, Eu só queria deixar já a minha pergunta. Eu fiquei pensando o tempo todo sobre inteligência artificial, a utilização, né, da IA para escrita, enfim. Aí eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. A gente sabe que é uma temática bastante em alta, então acho que tem muito a ver com o que foi dito aqui. ok. Eu só queria, antes, né, do professor Iranilson responder, também deixar aqui registrado, né, a nossa gratidão. Eu falo nossa, porque eu estou aqui falando em nome de todos e todas aqui presentes, né, gratidão, né, a você, professor Iranilson, pela excelente palestra. Eu acho que a sua fala trouxe excelentes reflexões e dicas sobre esse processo de construção da escrita. E um ponto que eu achei interessante também foi quando você falou né, com relação aos equívocos comuns que nós cometemos, né, ao escrever, como longos parágrafos e repetição de ideias. Eu costumo falar muito que um bom trabalho não é necessariamente um trabalho longo, né? Às vezes você tem um trabalho enxuto e ele é excelente. Ele mostra para que veio e ele passa todas as informações necessárias para o bom entendimento daquilo que você queria transmitir. E eu acredito que, né, a nossa turma aí, do mestrado do MINT, em algum momento nessa fala, se reconheceu, em algum momento da vida acadêmica, né, cometendo esses equívocos comuns. E é com a prática e o dia a dia, né, o trabalho contínuo e a vontade de melhorar, que a gente vai aperfeiçoando a escrita, né? Então, eu acho que a fala do professor, a palestra do professor Iranilson, acho que esclareceu também e fez, talvez, em algum momento, vocês perderem a inibição da escrita também, que às vezes a gente fica com vergonha de escrever, né? Mas, quando se fala dessa fluidez, eu acho que facilita, e vocês têm uma facilidade maior, né? Assim, perdem a vergonha de escrever e depois vai refinando, vai lapidando esse texto. Então, fica aqui a gratidão em nome de todos nós. Obrigado, Tassiana. Eu que agradeço ao convite. Eu vou responder, esqueci novamente o nome do nosso amigo. Elton. Foi de Elton. Desculpe, Elton. Já estive com Elton, acho que já é a terceira vez, né, Elton, no lançamento do livro. Isso. Numa outra, eu acho que numa palestra ou numa live de auxílio que eu estava, e agora. Veja, eu não sou estudioso ainda, acho que pouca gente da inteligência artificial, tá? Mas vou dar, uma opinião, não é uma opinião de um especialista. Hoje nós já temos pelo menos 2 universidades que têm cursos de inteligência artificial, que é a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal de Pernambuco, que iniciou agora uma turma em inteligência artificial. Aí, com certeza, um professor desses cursos tem muito mais elementos para falar sobre a inteligência artificial, mas ela está aí, tá? E o que é que eu vejo?
é que a inteligência artificial, principalmente na universidade, é ao mesmo tempo uma oportunidade, de certa forma revolucionária, mas ao mesmo tempo um desafio ético e pedagógico, principalmente um desafio ético, tá? É pedagógico porque muitas vezes a gente não sabe quais são os limites, não há ainda nenhuma resolução. De um lado, ela tem um potencial enorme, por exemplo, de apoio à pesquisa, porque pode até mesmo acelerar revisões bibliográficas, sugerir cruzamento de dados, gerar visualizações que antes tomariam meses para a gente fazer, né? Quando a gente pega uma hemeroteca, às vezes a própria inteligência artificial nos ajuda a filtrar determinadas pesquisas. A gente que trabalha com pesquisa de hemerotecas, como a da Biblioteca Nacional, a inteligência artificial acaba nos ajudando muito por conta dos dados que ela acaba nos ajudando a filtrar. Como eu pesquisar, por exemplo, uma comissão científica do século XIX nos jornais brasileiros. Então, ela me ajuda a chegar a esses jornais. Então, isso é muito bacana. De certa forma, acaba auxiliando na escrita acadêmica, né? Ajudando a estudantes a aprimorar textos, traduzir conceitos, a estruturar determinados argumentos, a algumas ferramentas da inteligência artificial podem apoiar alunos com dificuldades de escrita em alguns idiomas, então o curso de letras, espanhol, inglês, francês, né? Ou algumas disciplinas de mestrado que têm, alguns cursos de mestrado que têm disciplinas em outra língua. Ela ajuda também como uma ferramenta a traduzir e acaba democratizando o acesso a esse conhecimento. Mas há muitas tensões, como, por exemplo, a questão da autoria e da ética, até que ponto um texto gerado com inteligência artificial é do estudante, né? Quais as ferramentas que nós, professores da UFCG, temos para combater esse tipo, entre aspas, de autoria? O que significa aprender se o processo é mediado por uma máquina, né? Então, acaba empobrecendo o pensamento crítico. Se a IA for utilizada de uma forma passiva, a IA pode substituir, digamos, o esforço intelectual, em vez de ampliá-lo. É aquela mesma história, acho que Tassiana lembra, que era a guerra dos nossos professores, né? Você é mais jovem do que eu, os nossos professores de matemática e de física com as máquinas, as maquininhas, né, de calcular. É o professor de química que no dia da prova tirava da gente a tabela periódica, né? Aí agora, não era? Ele dizia, não, você tem que pensar, você tem que se esforçar intelectualmente. Então, a IA acaba, de certa forma, ocupando a potência do pensamento, da criatividade nesse caso, né? Aí eu estou vendo um ex-aluno meu, Iraquitan. Seja bem-vindo, Iraquitan. Você está fazendo mestrado ou não? Tá não, né? Mas vai fazer. Pensava que você estava na turma agora de arquitetura, mas vamos entrar no mestrado. É outra coisa, a questão da privacidade, né? De controle de dados, plataformas acadêmicas e estudantes produzem dados sensíveis que podem ser explorados comercialmente. E uma outra coisa que eu vejo, mas tudo isso é opinião, como eu falei, opinião de um não especialista, é a desigualdade de acesso. Nem todas as universidades ou estudantes têm as mesmas condições técnicas ou formação para usar a inteligência artificial de um modo crítico. Então, assim, essa é uma opinião minha, tá? Mas eu nunca pensei assim para escrever um texto sobre a IA, por exemplo, no curso de História, tá? No curso ou no mestrado, nunca escrevi nada sobre. Aí, essa é a segunda vez que alguém me pergunta, numa outra palestra na Federal Rural de Pernambuco, um professor me perguntou, praticamente fez a mesma pergunta, e eu
falei uma coisa, eu não sei mais o que eu respondi, porque foi em agosto, mas eu sempre aponto esses prós e esses contras. Em relação a Tassiana não fez nenhuma pergunta, mas fez um comentário que eu acho super pertinente sobre a questão do tamanho do texto, né? Não é uma dissertação com 200 páginas que tem mais qualidade do que uma de 90, né? Talvez a de 90, mas bem pensada, bem arrumada, bem organizada, ela tenha tanto, digamos, tanta, deixa-me ver a palavra mais adequada, tanto peso acadêmico quanto a de 200. Então, não é a quantidade, é a forma que você está trazendo conhecimento para o seu leitor, para o seu público. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta também. Primeiro, agradecer, né, ao professor pela oportunidade de estar aqui falando com a gente, também por todos os convidados que estão participando, né, desse momento. E é uma temática, um assunto muito importante, muito essencial, que, assim, não é só para a área de mestrado, mas, de fato, para a vida acadêmica em si, né, desde quando a gente entra na graduação, passa para a pós-graduação também. Então, assim, a escrita acadêmica é um grande tabu, né? O meu primeiro grande tabu foi a partir do TCC. Então, foi aquele grande choque, né? Ai, meu Deus, como é que a gente começa a escrever um TCC? E aí, dentro disso, eu fiz um trabalho, assim, escrito muito extenso, inclusive depois eu tive até umas problemáticas por conta disso, porque eu gosto de escrever e aí a gente vai se perdendo, então, muito interessante também o que o professor falou sobre essa questão de enxugar, né, e não precisa você escrever várias e várias páginas para falar de uma coisa, porque o texto ele tem que ser acessível para a comunidade que está na academia, mas também, principalmente, para aqueles que não estão. Então, às vezes, a gente se perde muito nisso, né? Assim, eu estou me dando aqui como exemplo. A gente quer escrever muito e quer falar muito e usar palavras que na academia a gente utiliza, mas aí quando a gente vai analisar aquele texto, ele não está acessível para pessoas que são de fora, né? Então, qual o papel que a gente está tendo dentro da universidade, se não levar esse conhecimento também para as outras pessoas. Mas a minha pergunta também tem um pouco desse pensamento que é em relação à citação, né? Citação de autores, citação de outros estudiosos, porque é assim, uma dificuldade que eu tenho, né? Às vezes eu fico muito naquela de que eu preciso reforçar, eu preciso justificar, eu preciso esclarecer as bases científicas, as bases que dão justificativa para essa pesquisa que eu estou escrevendo, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico com aquela dúvida, será que eu não estou colocando muito de outros e pouco meu, né? Pouco da minha autoria? Então, assim, a minha dúvida é mais isso, como é que a gente faz para dosar, né, ficar nessa balança entre as justificativas e o referencial que a gente coloca, mas também a nossa própria produção, né, e principalmente quando a gente entra para a parte do mestrado e do doutorado, onde nós já nos tornamos pesquisadores, então é importante que a gente mostre e apresente também os nossos resultados. Isso mesmo, Ana, obrigado. Obrigado pelo seu comentário, pela sua pergunta, que também é bem pertinente. Eu acho que é uma pergunta bem madura também, né? Ou seja, você já percebe que em alguns momentos você pelo menos tem dúvida se aquela citação cabe ou se você precisa fazer mais um exercício autoral. Veja, se a citação ela não está isolada, se ela dialoga com você, dialoga com o seu texto, se aquela citação é pertinente e o autor não está conversando sozinho, então ela cabe, tá? O que é que não cabe? A citação pela citação. Porque você reforçar o pensamento, isso você pode dialogar com a citação tanto no parágrafo anterior quanto no parágrafo posterior, ou num momento ou no outro, nos dois momentos, mas o que é importante é não deixar ninguém falando sozinho no seu texto, tá? Aí, se ele está falando sozinho, ou seja, se a citação não tem nenhuma forma de ligação com o seu texto, não precisa colocá-lo,
tá? Mas se você construiu pontes, é ideal que ela esteja, viu? Porque vai, digamos, reforçar seja a sua teoria ou metodologia, ou o estado da arte, o seu objeto de pesquisa. Aí você traz um autor, dialoga com ele e mostra a importância dele no seu texto, tá? Quando eu digo mostrar a importância, não é para você dizer, esse autor é importante por isso, não. Ao dialogar com ele, você já está mostrando a importância dele e a importância daquela citação, tá bom, Ana? Então, eu acho que tanto você quanto o próprio orientador conseguem perceber quando uma citação, seja de uma fonte de pesquisa, ou de um livro, de um artigo, não é necessário naquele momento. Pode até ser no outro momento do seu texto, mas talvez não seja ali, tá? Você, como leitora, também pode perceber. Entendi. Obrigada, professor. Nada. Ainda temos tempo para mais perguntas. Mais alguém, gente? Antônio. Uhum. Pode falar, Antônio. Olá, boa noite, Denilson. Tudo bem, querido? Oi, Clarindo, boa noite. Boa noite. Nem Boa sabia que noite a você estava todos. por aqui. Eu encaminhei meus alunos também, mas eles não puderam comparecer. Mas eu queria só fazer um comentário, Denilson, complementando o que você trouxe de muito bem organizado e contribuiu para todos nós, mas é esse conceito de escrevivências. Eu acho que é um conceito, não é tão novo, mas as pessoas têm usado de forma, digamos, excessiva, e precisa se dominar muito bem isso, porque senão a pessoa fica descrevendo a vida toda ali e tal, e não consegue entrar no seu tema, né? Então, assim, eu acho que é mais uma contribuição minha, junto com você, nesse sentido, de os alunos terem o cuidado de dominar esse conceito, usar bem, é uma coisa muito boa, realmente, trazer um pouco da sua própria história, ou de como aquele tema se junta com a sua história, e conseguir articular bem, como você bem demonstrou, com o objeto de estudo. Porque senão corre o risco de a pessoa fazer uma ego-história e Isso. ficar falando de si mesmo e da sua formação, e o tema, a gente não chega nunca no tema, né? Então, 90 páginas, o cara fala 30 sobre ele, ou sobre a formação dele e tal. Então, eu acho que é um cuidado, um reparo que a gente deve fazer aos alunos, e, na medida do possível, realmente, como você bem demonstrou, mesclar, né, essa questão da autoridade do texto, de uma certo cuidado formal, mas também fazer esse movimento de se expor um pouco. Mas só que como as pessoas acham muito confortável a escrevivência, porque elas não dominam bem o conceito, então elas saem falando de si e fazem quase que um memorial descritivo na primeira parte do trabalho. E isso, no mestrado, é arriscado, porque como o mestrado precisa ser um trabalho mais curto e mais focado, né? Então, assim, eu tenho também trabalhado isso com meus alunos, mas pedindo que eles tenham muito cuidado com isso. E eu próprio também tenho muito cuidado com isso. Mas era mais no sentido de dialogar com você sobre isso. O que é que você acha? Obrigado. Clarindo, perfeito. Para quem não conhece, o professor Clarindo é professor da graduação de História e também do programa de pós-graduação em História. Além disso, Clarindo é um literato. Ele tem várias obras publicadas, romances, algumas histórias ambientadas em Campina Grande, né, Clarindo? Então, ele traz uma contribuição muito grande também nessa área da literatura, tá? Então, e não é uma literatura regional, embora muitas vezes seja ambientada em Campina Grande. E eu concordo plenamente
muitas vezes nas nossas dissertações do PPGH, nós pedimos que os alunos escrevam percurso autoral, tá? E esse percurso autoral não é a introdução completa, é uma página, 2 páginas, para a gente saber quem é aquele aluno, como ele chegou ao tema, ou seja, não é ele escrever sobre si apenas, é ele escrever sobre si, mas as suas conexões com a escolha daquele tema. Às vezes é um aluno que veio do PET, ou aluna que veio do PET, de um PIBIC, de um PIBIB, né, de algum programa de pesquisa, e ele coloca isso em 2, 3 parágrafos. Então, isso é uma escrevivência. Não é aquela coisa que ele, como o Clarindo reforçou, não é um memorial. O memorial é para professor titular ou um TCC que tem uma modalidade de memorial acadêmico também, né? Não é nem um memorial, é um relato de experiência. Então, concordo plenamente com o que Clarindo falou, porque a escrevivência é um conceito, e enquanto conceito, nós não podemos também transformar os nossos TCCs ou trabalhos de pós-graduação em apenas uma escrita de si, como diria Michel Foucault, tá? Então, é esse cuidado. Muito obrigado, Clarindo, pela contribuição, por trazer alguns de seus alunos também para cá. Acho que reforça o grupal, né, Tassiana e o Elton. Com certeza. E, Clarindo, é uma parceria do programa de arquitetura da UFCG com o programa de pós-graduação em arquitetura da UNB. É um Inter. Acho que são 12 alunos, é isso? 8. 8 alunos. 8 alunos do programa. Aproveito também para agradecer a presença de professor Clarindo, né, e o comentário que ele fez, a contribuição que ele fez aqui juntamente, né, com a turma. Essa disciplina é seminário de arquitetura. Seminário de arquitetura. Nós temos ele aqui, que é meu orientando do doutorado de História. Quem mais? Temos Mariane, que é do programa de pós-graduação em História da UFCG, mestranda, e temos Matheus, que é meu bolsista PIB. Então, temos todos os níveis aqui. Muito bom. Então, mais alguma... Teria mais alguma fala? Acho que não, acho que a gente pode, até pelo avançar da hora, né, professor? Certo. Acho que eu acredito que podemos encerrar, já são 20 horas e 23 minutos. E aí, faço, né, o encerramento, agradecendo mais uma vez a participação, né, e pelo esse excelente momento que nós tivemos aqui. Eu acho que foi muito bom, muito produtivo para todos. E é isso. Elton vai querer falar alguma coisa, porque foi Elton que abriu a sala, ele que... Não, só para encerrar mesmo, agradecer mais uma vez a professora Tassiana, a professora Iranilson, o professor Clarindo também, que contribuiu agora no final. E só para reforçar também que essa gravação vai estar disponível no canal do Grupal, no YouTube, certo? Para quem quiser assistir depois, em breve a gente vai estar postando. Acredito que no máximo até amanhã já vai estar disponível. No mais, é isso. Eu reforço também aqui que a professora aqui não pôde estar presente, né, porque está no ICOMOS, em Belo Horizonte, e infelizmente teve um probleminha, não pôde participar. Mas foi ótimo, foi maravilhoso. Vou encerrar aqui a gravação, para a gente encerrar também por aqui. Encerramos desejando, né, uma boa noite. Boa noite. Todos e todas. Um prazer. Boa noite, Prazer. pessoal.